Olá, vamos começar o Se Liga na Educação com o 5º ano. Olha, eu quero falar para vocês que meu nome é Rosimeire, sou do componente curricular Língua Portuguesa. Estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, Carla, e vamos agora ao nosso assunto de hoje. Vamos lá? Nós hoje vamos estudar polissemia. 5º ano está no seu PET 3, semana 2. Vamos ver o que você vai apropriar hoje para desenvolver melhor o seu conhecimento? Muito bem, na aula de hoje você vai identificar o caráter polissêmico de palavras, uma mesma palavra, com diferentes significados, de acordo com o contexto de uso, comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados na linguagem usual. Meio confuso? Vamos lá que nós vamos devagar. Olha, para identificar o fenômeno linguístico denominado polissemia, é importante apropriarmos da habilidade de compreender palavras, comparando seus significados nas situações sociocomunicativas, orais e escritas. Sim, orais e escritas, porque a polissemia pode ocorrer também quando nós estivermos conversando, quando nós estivermos ouvindo um noticiário, ouvindo uma palestra, ouvindo uma história, ouvindo um caso, ouvindo uma aula. Então, conhecer o significado de uma palavra que pode ser dita numa situação e pode ser dita em outra, mas ela não tem o mesmo significado em situações diferentes, isso a gente vai precisar de perceber qual lugar que essa palavra tem o significado conforme eu preciso compreender, certo? Mas então, o que é polissemia? Primeiro, eu tirei polissemia do significado clássico dela. O que é significado clássico? De origem, que ela de onde vem? Nossa língua é uma língua que vem de outra língua antiga. Então, os nossos vocábulos, as nossas palavras se constituem de uma língua que já nem está viva mais, né? No caso, por exemplo, do latim. Polissemia é um conceito da área de linguística com origem no termo grego polissemos, que significa algo que tem muitos significados. Uma palavra polissêmica é uma palavra que reúne vários significados. Vai ser tranquilo daqui a pouco você perceber quanto que isso é comum e cotidiano na nossa vida. A palavra polissemia veio do grego, aí mais uma coisa que faz a gente pensar em outra situação. O grego e o latim são as línguas que acabaram formando as línguas portuguesa, espanhola. Então, essas línguas têm essas duas nascentes, o grego e o latim. Então, o polissemia veio do nome polissemos. Então, já existiam palavras com muitos significados que eles já colocaram, já tinha até, né, o conceito polissemos, que significa muitas coisas com o mesmo nome. Bom, a polissemia, para conceituá-la, precisamos de também entender um fator que é muito especial, que se chama homonímia. Ai, professora, que coisa complicada. Vejam bem, vamos com calma. Homonímia são as palavras que possuem a mesma grafia, possuem a mesma pronúncia, mas elas têm significados diferentes. Mas são duas palavras. 2 ou 3, são poucas. Polissemia é muito. Homonímia são 2. E por que acontece isso? 2 palavras escritas com o mesmo jeito e significado coisas diferentes. Homonímia quer dizer homo, juntas, 2 coisas juntas numa só, homo. A homonímia apresenta 2 palavras distintas com origem e significado diferentes. Eu disse para vocês, a nossa língua veio do latim e do grego. Então, naturalmente, elas vieram com palavras parecidas na pronúncia, mas elas foram incorporadas pelos falantes e escritas do mesmo jeito. Então, ficamos com palavras escritas do mesmo jeito,
faladas do mesmo jeito, mas que são significados diferentes. Que palavras são essas? Bom, eu vou dar um exemplo antes de passar para cá. Rapidamente. Manga. Manga, fruta, manga de camisa. A manga fruta veio de uma língua chamada Malaia. A manga de camisa veio do grego. Então, algumas pessoas falavam a mesma coisa e a gente identificou qual que era, os falantes foram identificando, mas como elas tinham a mesma pronúncia, a escrita é a representação daquilo que pronuncia. Então, ela foi escrita da forma que era pronunciada, ficaram duas palavras iguais. E esse fenômeno acontece com outras palavras também na nossa língua, tá? São homônimas, duas palavras iguais, mas com significados diferentes. Quando então que a palavra é polissêmica e não homônima? A palavra é polissêmica quando adquire um sentido conforme a situação em que está sendo usada, seja na forma oral ou escrita, e que a palavra provém de uma só origem etimológica. Então, a homonímia, uma veio de um lugar, outra veio de outro. A polissêmica não. Ela veio de uma origem só, mas ela foi pegando outros sentidos. Ah, vai ter que dar exemplo, senão a gente não vai entender, não é? E quando que é homonímia? Eu já expliquei. Quando a palavra tem origem distinta daquela que tem a mesma estrutura fonológica, fonêmica e a mesma acentuação, e mesmo assim ela tem sentido diferente. Exemplo, manga, manga. A palavra tanto oral quanto escrita é distinta pela situação que está sendo usada. Se eu falar assim, a manga está madura, nenhuma pessoa vai pensar numa manga da blusa. Se eu falar assim, olha, a blusa tem, se eu falar assim, olha, ela está de manga comprida, ninguém vai pensar que é uma manga, uma fruta comprida, certo? As palavras homônimas vêm de origens etimológicas diferentes. Tudo bem, vem de origem diferente, mas isso um tempo bem longo, quando a nossa língua estava sendo organizada. Vamos ver aqui uma situação. Nossos personagens conhecidíssimos. Vamos ver o que eles estão falando? Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. O menino falou quantos bois ele tem, quantos bois o pai dele tem. E olha como que o Chico Bento falou para ele, ó, o meu tem um só, mas está inteirinho. Por que isso? Porque o menino falou cabeças. Meu pai tem 800 cabeças de gado. Cabeças, em algum momento, ela tem esse sentido. Vejam, eu coloquei aqui para nós. Cabeça com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sentidos. E aqui, no 14, ele tem o sentido do que o coleguinha, o personagem falou na historinha. No 14, ele é indivíduo. Ele é quantidade de indivíduo. Por exemplo, 14. Jantar custou por cabeça. O jantar custou por cabeça. Cada cabeça é uma. Então, cada cabeça, cada pessoa. Em vez de falar assim, eu convidei, cada pessoa, vamos dar outro exemplo. O jantar custou R$15 por cabeça. Ou seja, cada pessoa que entrou custou R$15. Então, cabeça nesse sentido, mostrando o indivíduo. E a gente sabe que o animal também é contado como indivíduo na biologia, certo? Então, 800 cabeças de gado são 800 bois. Por isso que o Chico Bento falou assim, ó, o meu está inteiro. Ele não entendeu nada porque que falou que só tinha cabeça. Então, nós vamos entender que cabeça é uma forma que não é só a cabeça nossa, né? O crânio, como nós temos aqui crânio, nós temos coco, crânio, nós temos também a capacidade, a aptidão, eu sou cabeça demais, né? Nós temos aquele de capricho, fez tudo da cabeça dele. Então, olha quantos sentidos tem a palavra cabeça. Agora, elas vão lembrar sempre ao início da palavra cabeça, como ela nasceu, certo?
Muito bem. Aí agora vamos ver então aplicando. As palavras polissêmicas, elas estabelecem uma conexão entre si, remetendo a representações mentais similares. Por isso, olha, o humor da tirinha está em o Chico Bento não entender que cabeça tem que ter uma representação mental do todo. Cabeça de gado. Cada boi a gente chama de uma cabeça de gado, certo? Então, por isso que o menino tem 800 cabeças de gado. Mas também temos a cabeça do alfinete. Até a posição da bolinha do alfinete, né? Ela remete à cabeça, né? do ser humano, a cabeça do ser vivo, né? Então a palavra cabeça toma outros sentidos. Aqui nós estamos aplicando também na situação da palavra pena. É preciso conhecer a situação comunicativa, então, que o Chico Bento não estava conhecendo, para distinguir em qual sentido ocorre também ou a polissemia ou a homonímia. No caso da palavra pena, ela é homônia. Por quê? Por que ela é homônima? Porque ela veio de origem etimológica diferente. Não é usando a cabeça para várias coisas, mas a palavra pena, uma veio de um lugar, de uma língua, a outra pena veio de outro. Esta pena veio da palavra que forma a questão da pena da cobertura do corpo dos animais, né? Das aves, aliás, a cobertura do corpo das aves. E essa pena veio com outro conceito que é, por exemplo, a punição. Pena, pena. E aí o dicionário, ele vai trazer estas várias formas que são homônimas e não polissêmicas. As palavras vão se tornando também polissêmicas, mesmo as homônimas. Como? Enquanto vão emprestando seu sentido às situações de comunicação, nas quais encontram lugar para manter as interações linguísticas. Então, o fenômeno da polissemia, ele vai sendo colocado à medida que a língua vai desenvolvendo. Será que, por exemplo, falar assim que esse menino é fera em matemática é uma forma de falar fera, que não é a fera selvagem, que não é a fera animal? Ela foi criada lá no início da nossa linguagem? Não. Ela foi criada na medida que foi interagindo, na medida que foi conhecendo a fera animal, de que é um animal astuto, um animal corajoso, e aí incorpora essa situação para fazer outra, para colocar em outra situação de fala, onde que dá sentido. Então essa forma viva da língua que vai criando essa polissemia, as palavras tomando outros lugares. À medida que vão assumindo lugar de sentido, os falantes vão adotando as palavras que adquirem o status do significado. Muitas palavras, inclusive identificadas como homônimas, que produzem a homonímia, vão também assumindo a condição de polissêmicas. Agora, para você, a fonte de investigação do percurso etimológico das palavras é o dicionário. O que eu quero dizer isso? Eu quero saber de qual origem que é essa palavra. O dicionário vai dizer para você de onde que essa palavra veio. Isso é muito importante a gente saber, até para poder a gente ter habilidade de escrita, né, de ser fiel à escrita da ortografia. Bom, aqui aplicando. No dicionário do Michaelis, eu peguei a palavra pena e ela, a princípio, era uma palavra homônima. Ela tinha uma homonímia. Como pena, número 1, pena que cobre o corpo, ela veio do latim. Como pena, que é a pena de punição, ela veio do grego. É o que eu disse para vocês. Vão falando e vai tendo parecença. Vai sendo muito igual na linguagem oral. Então elas acabam tendo a mesma grafia. Mas acontece que a etimologia, a origem dela, os estudiosos da língua conservam. Falam, olha, essa pena aqui
de cobertura de corpo de ave veio do latim, mas essa pena aqui, que é de punição, ela veio do grego. Nós temos uma recente, assim, em termos de recente que a gente fala, em termos do tempo de linguagem que temos, que é a pena que veio do italiano, que é a origem do macarrão penne. Então é mais uma palavra que veio de outra origem, ela via latina penne. Então temos 3 palavras homonímias, latim, grega, italiana, que são escritas do mesmo jeito no português. O penne, na variação da portuguesa, é pena, pode chamar o macarrão de pena, certo? Muito bem. Aqui, a polissemia é um fenômeno tão vivo na língua e tão simultâneo que ela vai na modalidade escrita e oral. Por exemplo, tornou-se pena para escrita. Nós também chamamos a pena, inclusive na literatura fala, tomou a pena e escreveu os versos. Por quê? Porque a pena mesmo, a pena que cobre o corpo dos animais, já foi utilizado como instrumento de escrita. Pegavam a pena, colocavam no tinteiro e ela realmente escrevia. Passado esse período, inventaram a ponta com a caneta também continuou chamando pena, tá? Porque aquela ponta foi inventada, mas eles continuaram fazendo a haste dela com a pena. E a pena, ao invés de chamar caneta ou lápis, continuou chamando pena, tá? E nós temos o penne, que é a pena, que é o macarrão italiano, certo? A pena do paquiderme tornou-se pena, a pena das aves tornou-se pena para escrita, certo? Então, o que nós aprendemos hoje? É difícil polissemia? O nome é difícil. Eu, inclusive, tinha adiantado para vocês que era difícil o nome, mas vocês podem ficar tranquilos que o que vocês falam, nós todos falamos, e que servem para outras situações, igual eu falei, machuquei a cabeça do meu dedão, ou bati na cabeça do prego, são palavras que você fala, todo mundo entende e ninguém vai pensar na cabeça como membro do corpo humano. Isso que é polissemia. É uma palavra que nasce de um lugar e que depois ela pode ser colocada em outras, ela vai tomando outros sentidos, certo? Você então aprendeu hoje que o emprego de palavras com muitos significados é entendido na situação de comunicação oral ou escrita, certo? Fala assim, muitas cabeças rolaram. Que situação é essa? Degolaram muita gente? A gente tem que ver na comunicação, que são muitas pessoas foram punidas ou muitas pessoas foram denunciadas, né? Muitas cabeças rolaram. Então essa a gente tem que saber que a palavra está numa situação e eu tenho que entendê-la sem pensar na origem dela, porque ela perdeu o conceito da origem dela na hora naquela situação. Outra coisa que nós aprendemos hoje, os vários significados de uma palavra tem no idioma é denominado de polissemia. Então, se a palavra tem um significado no idioma e ela passa a ser utilizada em vários significados, ela tornou a palavra polissêmica. Você aprendeu também que pares de palavras, ou até 3 palavras, com as mesmas características grafêmicas, fonêmicas, mas nasceram, vieram, têm origem distintos. Veio um da Grécia, veio outro latina, então elas são homônimas. Eu aqui, para mim, um palpite, como professora de língua portuguesa, vai chegar um momento que tudo vai virar polissemia, porque a nossa linguagem tem pegado emprestado palavras, né, para denominar várias coisas, à medida que a nossa língua tem sido cada dia mais desenvolvida. O que desenvolve uma língua? É o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento tecnológico, é o desenvolvimento da civilização.
isso vão surgindo e muitas palavras que já estão dentro do nosso vocabulário vão tomando sentidos diferentes. Então isso vira uma polissemia, certo? Você também aprendeu que na situação homonímia é o contexto que dá ao ouvinte ou ao leitor a condição de compreender qual dos homônimos está se referindo. Como eu disse, né? Fala assim, ó, o vestido dela tem uma linda renda. Ou fala assim, eu estou com uma renda baixa esse mês, né? E aprendeu que o fenômeno da polissemia é vivo, constante e que o dicionário vai ser o seu grande aliado. Não esqueça de usar o seu dicionário sempre para resolver essas polêmicas da polissemia, ok? Depois você pode consultar esta aula. No outra semana vamos tratar do gênero de texto instrucional e consulte essa aula. Nas dúvidas, pergunte ao seu professor. Estaremos juntos da próxima vez. Até lá!